irmãos, nós vamos participar do sangue do Cordeiro, né, que é o propósito. Hoje é o último dia da campanha. Então você vai receber, como a pastora Dulce já falou, o teu pacotinho aqui com um algodãozinho com o sangue do Cordeiro ali dentro. E você vai levar para casa e a tua casa vai ficar protegida contra o espírito da morte. Glórias a Deus. Mas nós vamos agora ler a palavra do Senhor. E você também vai participar hoje do pãozinho com as ervas amargas. Eu acho que você nunca participou na tua vida. As igrejas não fazem por aí, está aqui na Bíblia. Glórias a Deus. E nós vamos participar hoje. A palavra nos diz que é no mês de janeiro. Está escrito aqui na Bíblia. Glórias a Deus, do dia 10 até o dia 14. Nós, graças a Deus, estamos fazendo certinho, né? E no ano 2024 vai dar no domingo certinho. Meu filho ali, né, que descobriu, né? Que vai cair realmente no domingo, então vai ser bom. Nós estamos um pouquinho fora, mas estamos bem próximo, e é o domingo mais próximo, então Deus está se agradando muito, glórias a Deus. Mas agora nós vamos ler a palavra do Senhor, a palavra oficial mesmo, né? E depois vamos participar da Santa Ceia do Senhor e também do pão amargo, glórias a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir ela no livro de Josué, glórias a Deus. Para facilitar para você, fica depois de Deuteronômio. Você meio no Velho Testamento, meio não muito no começo da Bíblia, mas meio no começo aí. Livro de Josué, depois de Deuteronômio. Glórias a Deus. Número. Quem achou já o livro de Josué? Capítulo 9. Glórias e glórias a Deus. Josué capítulo 9. Irmãos, eu vou pedir para que a gente não venha ler muito grande, e são 3 partes, 3 capítulos. Você vai virar 2 páginas da tua Bíblia, vai para o capítulo 14. Nós vamos ler apenas um versículo, porque tem muita coisa hoje, nós vamos abreviar aqui. Capítulo 14. Versículo 8, eu já vou fazer a leitura. Capítulo 14, versículo 8, está escrito assim: Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Vamos para o versículo 12, um pouquinho abaixo, aí está escrito assim: Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como disse o Senhor. Amém, irmãos? Até aqui somente. Glórias a Deus. Irmãos, esta é uma passagem que vem nos falando a respeito de um homem de Deus chamado Caleb. Esta pequena passagem em que lemos aqui é Caleb fazendo uma cobrança, glórias a Deus. E talvez você na sua vida, já nessa trajetória, tanto na vida espiritual como até na tua vida carnal, antes mesmo de servir a Deus, você já fez grandes obras, já trabalhou em muitas empresas, e até dentro de uma congregação você já trabalhou também. A palavra vem nos falando exatamente disso. A palavra vem nos dizendo que este Caleb, ele andava sempre com Josué. Glórias a Deus.
E a palavra nos relata que, certa vez, quando eles estavam vindo no deserto com Moisés, e estavam se aproximando do Rio Jordão, e Moisés relatou dizendo assim: passando este rio do outro lado, tem uma terra muito boa que se chama Canaã, uma terra que mana leite e mel. Glórias a Deus. Moisés já havia caminhado por muitos anos no deserto, e ao lado dele ele trazia muita gente mesmo. Exércitos vinham com ele, gente guerreira, gente de fé, gente que acreditava na palavra de Moisés. Glórias a Deus. Pessoas que enfrentavam as intempéries daquele deserto, seja durante o dia um calor escaldante, durante a noite um frio muito forte. A palavra nos diz que no deserto tem escorpiões, serpentes e fome. No deserto eles passaram necessidades. A palavra nos diz que muitas vezes eles queriam comer algo diferente e não tinha. Moisés sempre esteve na fé, como o povo de Deus. O povo de Deus, ele sempre crê que o dia de amanhã será melhor do que o de hoje. Esta é a certeza que nós temos no nosso coração. E a promessa de Moisés é de que eles sairiam daquele deserto, que aquilo passaria. Glória a Deus, Pai. Como nós sabemos que toda obra maligna na nossa vida um dia vai passar. Essa é a certeza que temos. E muito mais aquele que é fiel a Deus, aquele que tem a fidelidade para com Deus. Porque além dele saber que Deus vai abençoar todos os dias nesta terra, ainda ele tem a certeza de que vai morar nos céus com Deus. Glória a Deus, Pai. Aleluia. E essa certeza eles tinham dentro dos seus corações. Porque eles sabiam que Moisés era o pastor deles. Aleluia. Era aqueles que não deixavam eles se desviar. Aquele que tinha todo amor e todo carinho. Aleluias. Glória a Que Deus, na sua mão Pai. carregava o cajado. Glória a Deus. O cajado, ele é curvo na ponta. Porque se de repente a ovelha, ela cai, ela resvala, ela vai cair num buraco, ele com aquela parte consegue enganchar na ovelha e puxá-la. Aleluia. Salvá-la e cuidar dessa ovelha. Glórias a Deus. Então, esse é o amor do pastor. Ele sempre está preocupado com as suas ovelhas. O pastor da igreja, ele todos os dias ele levanta e dorme pensando nas ovelhas. O nosso Deus é o nosso pastor. Aleluia. A palavra nos diz que o nosso Deus, ele não dorme e não tosqueneja. Quer dizer, ele nem cochila. Ele sempre está com os olhos atentos nos seus filhos, em nós, em você. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. E assim estava Deus cuidando daquele povo no deserto. Glória a Deus. Mas quando eles se aproximavam do Rio Jordão, Moisés tinha a direção de Deus. E Moisés disse para o povo: olha, do lado de lá do Jordão é uma terra muito boa. Tem de tudo lá para nós comermos, se alimentarmos, tem de tudo. Isso daí Deus já falou para mim. Eu não fui até lá. Mas Deus havia revelado para Moisés. Moisés não conhecia o lado de lá do Jordão. Por isso que nós temos que crer na palavra, na revelação que a igreja nos traz. Se nós não cremos, então nós não vamos conquistar. Glória a Deus. A palavra então nos relata que Deus revelou para Moisés que lá tinha bênçãos. Mas disse assim: nós não sabemos qual é o povo que habita aquela terra. Se é um povo de bem ou se é um povo de guerra e mal. E nós temos que ter uma estratégia para chegar lá. Então Moisés sabia que não poderia ir todo o exército, todo o povo para lá de qualquer maneira, não. E é assim que nós devemos fazer a obra de Deus. Andarmos com cautela, para que nós possamos conquistar as nossas bênçãos. Não sermos apavorados, não fazer as coisas no impulso. Devemos pedir sempre a direção de Deus. E foi o que aconteceu.
Moisés conversando com Deus, Deus falou para ele: Moisés, faz o seguinte, chama 12 homens, dos príncipes, dos capazes, dos guerreiros, dos melhores, selecionados, apenas 12, e manda eles para espiar a terra. Eles irão e voltarão nos trazendo novidades. Eles vão dizer o que há por lá. Se é uma terra realmente boa para nós morarmos ou não. Isso era Deus falando. É claro que Deus já sabia que era uma terra boa. Mas Ele queria agora testar o coração de Moisés, desses guerreiros e do povo também. Então foram os 12 para lá. A palavra nos diz que eles saíram de Cades Barneia, era o lugar onde eles estavam, e foram para Canaã. Então eles foram até lá, e a palavra nos diz que eles subiram montanhas e foram à espreita, né? Procurando analisar de longe, porque eles não sabiam dos seus inimigos como que era, ou se eram amigos. A palavra nos diz que logo que eles chegaram, eles olharam de longe e notaram homens grandes, fortes, homens gigantes. A palavra nos diz que eram os filhos de Anak que habitavam naquela cidade, os Anaquins, grandes homens com mais de 3 metros de altura. A palavra nos diz que alguns chegavam a 3,40 metros de altura. Eles tinham 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé também, para demonstrar a diferença e o poderio sobre o outro povo. E a palavra então nos relata que quando eles olharam, eles temeram. Mas eles também olharam na terra e viram que realmente era uma terra muito boa. Todos os frutos da terra eram diferenciados, diferente do que eles já conheciam. Lá, todas as frutas eram maiores do que o natural. Assim como tinham gigantes naquela terra grandes, as bênçãos também eram grandes. E então eles analisaram tudo. A palavra nos diz que eles pegaram um cacho de uva. E para carregar esse cacho de uva, apenas um cacho de uva, precisou de 2 homens. Imagina só. É como a gente ouve falar aqui, né, que tem um lugar chamado Itu, né, que lá tudo é meio diferente também. Essa terra era assim, só que ainda maior, né? Um cacho de uva, precisaram 2 homens, pegaram uma madeira grande, pendurar nos seus ombros e ali amarrar esse cacho de uva para levar até lá. Porque eles queriam levar para Moisés e mostrar para o povo e dizer: olha, a terra realmente é uma terra onde o que se planta dá com abundância. E voltaram, a palavra nos diz que eles retornaram para a terra para relatar ao povo como era a terra. E ali chegando, a palavra nos diz que eles se apresentaram para Moisés e disseram: Moisés, nós fomos até lá, mas os primeiros que falaram não foi nem Caleb e nem Josué. Já chegaram os outros na frente, já correndo. A palavra não nos diz quem trouxe esse cacho de uva, mas eu tenho certeza que foi Caleb e Josué. Porque os outros, de medo, já só queriam voltar e dizer: tem gigantes lá, amedrontados. E foi o que eles fizeram. Chegaram e já correram em Moisés e falaram: Moisés, aquela terra lá não dá para ir. Aquela terra lá, ela tem gigantes, homens grandes, poderosos, guerreiros. É a imagem dos filisteus, do povo que destrói tudo, o povo impiedoso, o povo que não serve a Deus, pecador e assassino. Relataram isso para Moisés. E o povo já estava ao redor esperando. Quando ouviu esse relato, a palavra nos diz que o coração desse povo se derreteu de tristeza, porque haviam andado por 40 anos no deserto para chegar nessa terra. E quando vai entrar, descobre que lá os inimigos são poderosos. A palavra nos diz que eles diziam assim: nós diante deles somos como gafanhotos.
Eles se viam tão pequenos, tão impossibilitados de entrar e conquistar aquela terra, que dessa forma eles relatavam para Moisés e para o povo. E o coração deles foi tão grande a tristeza, que eles não sabiam mais o que fazer. Mas então, dentre eles, a palavra nos diz que esses dois, Caleb e Josué, chamaram Moisés num canto e disseram a Moisés: é o seguinte, esses 10 aí que estão falando isso daí, eles não tiveram a visão de Deus, porque nós estávamos lá e até trouxemos esse cacho de uva para provar que realmente a terra é muito boa. Então lá tem de tudo para nós nos alimentarmos. E aqueles inimigos, nós temos a capacidade de derrotá-los. Se nós formos na fé, eu e Josué, e alguém que quiser ir conosco, nós derrotamos aquele povo e vamos morar, vamos habitar naquela terra. E a palavra nos diz que assim sucedeu. Foram, passaram o Rio Jordão e desapossaram os inimigos de Canaã. Então eles venceram todos os gigantes e ali começaram a estender as suas tendas. Fizeram morada e foram abençoados. Moisés não atravessou o Jordão, não veio para essa terra. A palavra nos diz que ele subiu num alto monte, olhou, viu a terra. Mas Deus falou: não, Moisés, você vai ficar aqui e dali em diante Josué vai cuidar desse povo. Moisés, pode ficar tranquilo, Moisés, porque Josué, o mesmo espírito que está em você está nele, você já está cansado, você vai ficar aqui, não precisa você ir para lá, e você vai para um lugar melhor do que a Canaã. Você vai morar comigo nos céus. Aleluias! E tão grande é o poder de Deus que a palavra nos diz que Moisés morreu. E houve uma luta, uma briga, que até os anjos tiveram que vir na terra guerrear. Porque como o diabo não teve poder sobre a vida de Moisés, ele queria o corpo, queria a carcaça de Moisés. Mas a palavra nos diz que os anjos vieram e levaram o corpo de Moisés para os céus e nunca foi achado o corpo de Moisés. Aleluia. Mas um dia foi visto Moisés lá do outro lado, aleluias. A palavra nos relata que certo dia estavam reunidos alguns filhos de Deus que serviam a Deus assim como nós. E ali compareceu anjo dos céus, e entre eles também estava Moisés. Glórias a Deus. Moisés foi visto lá do outro lado. Porque Deus disse, quando levou ele, disse: Moisés, eu vou te levar para os céus. Mas disse também: mas um dia nós vamos descer na terra lá, e você vai andar por lá para ver o teu povo, aleluias, abençoado, aleluias. E assim sucedeu. Mas hoje, irmãos, nós estamos aqui, vendo esta pequena história de Caleb. Caleb, homem guerreiro, que foi e não temeu os gigantes, venceu, derrotou, desapossou, tomaram conta da terra, uma terra que ali tinha de tudo. Mas a palavra vem nos dizendo que muito tempo atrás, quando eles saíram ainda para espiar a terra, porque passou-se muito tempo, não foi do dia para a noite, não foi 1 ano nem 2 anos. Moisés prometeu, falou: olha, aquele que sempre estiver ao meu lado, for corajoso e não retroceder nas batalhas, ouvir a voz de Deus e perseverar na fé, então esse vai receber a sua recompensa. E Moisés prometeu, falou para Caleb: Caleb, se você for atravessar para o lado de lá, na fé, como você já tem provado que é um homem de fé, eu vou te dar o melhor lugar de Canaã para você morar, para você habitar, você e a tua família. Disse: eu vou te dar o monte Hebron. Glórias a Deus. E então já do outro lado, passou-se muito tempo, então Caleb chegou para Josué e falou: Josué, se lembra? Há muito tempo atrás, ainda quando nós estávamos do outro lado,
quando aqueles 10 que estavam conosco ficaram desencorajados diante dos inimigos, mas eu e você, a gente manteve a nossa fé acesa e tudo deu certo. E nós conquistamos, e hoje estamos aqui. Josué, se lembra que Moisés ele prometeu que daria para mim o Monte Hebron, que é o lugar mais alto, um lugar bonito para eu habitar? E Josué disse, sim, eu lembro. Ele falou, você pode passar para mim isso daí? E a palavra nos diz aqui no versículo 13, e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, o Monte Hebron em herança. Glórias a Deus. Significa que tudo aquilo que você faz diante de Deus, da presença de Deus, na fé e com coragem, terá recompensa. Não pense você que Deus está com seus olhos fechados e com suas mãos encolhidas, não. Deus está atento. E é por isso que ele diz, eis que os meus olhos estão por toda a terra a procurar aquele que me adore em espírito e em verdade. E quando ele acha, ele estende suas mãos e entrega a bênção. Diz, está aqui, você fez tua parte e a minha eu vou fazer. Glórias a Deus. E então você recebe de Deus a tua bênção, aquilo que você sonhava, que você buscava, que você pediu, que você creu, que você lutou e que você tem o direito. É um direito seu. Assim como todo dizimista tem o direito de viver tranquilo, viver bem, sem preocupação na sua vida financeira, a palavra nos diz que se você precisa de uma bênção espiritual, você, através da tua fé, da tua fidelidade, você também vai conquistar, porque você tem direito. Você é filho de Deus e você tem direito à herança de Deus para a tua vida. Amém? Glórias a Deus. Eu creio que os irmãos compreenderam esta palavra de fé, de guerreiro. Somente os guerreiros conquistam. Quem não é guerreiro, infelizmente, perde a sua bênção. Amém? Até aqui, irmãos.